Glória a Deus. Aleluias. Pedi para a Raíssa louvar o primeiro hino, o segundo a Camila, o terceiro a Natasha. Glória a Deus. Amém. Som. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Está louvando 432. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que os meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz, ó Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar aos Seus pés, ó Salvador. Hoje venho
Som. Cumprimento com a paz do Senhor. 422. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não pode a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus que pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. A casa que lá hei de ter e meu eterno vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riquezas, do qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais atos por Deus espalhados, para sempre devemos brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Essa oportunidade é só você. Só as mãos do Pai do Senhor. 545. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso
Glória a Deus, vamos orar e clamar a Deus, amém? Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome, Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui reunidos, Pai querido e amado, neste culto, Senhor meu Deus, o culto, ó Pai querido, a qual nós iremos, Senhor meu Deus, aprender da sua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Senhor meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te adorar. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor ainda é o mesmo, o Senhor cura, Senhor meu Deus amado, o Senhor ainda liberta, Pai querido, o Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai querido, manifeste o seu poder em nosso meio, em nome de Jesus, ó Pai querido, Deus amado, visita a tua igreja, Pai, visita, Deus, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar, mesmo se acabar, sei que nada vai me faltar, mas não sei a provisão, meu milagre está em tua mão. Olharei pro alto, glória a Deus. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, verei o testemunho, contarei ao mundo que tu és meu Deus. Glória, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar em Deus. Adora aí. Mesmo vendo tudo, sei que nada vai. Lá no alto vem a provisão, o meu milagre está em tua mão. Olharei pro alto, que eu terei vitória. Olharei pro céu, glória a Deus. Olharei para o alto,
porque é de lá que vem o nosso socorro, amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, amém? Glorificado ao nome do Senhor. Mocidade, já está com a oportunidade. Som. Som. A Mocidade Manancial cumprimenta a igreja. Com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É santo Deus, a glória. Glória a Deus. Aleluia, Deus, oh glória. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça-me. Era Jerusalém o cenário de uma revolução que me encoraja a não me vender as condições. Era Josias, gerador da reconstrução. Quando com apenas 8 anos começou sua missão, pronto pra lutar pela essência que o pecado fez contaminar. Não bastou eu abrir do mar, ver no deserto o maná, se reduziu outra vez, porém seu Deus não confiar. Mas o caçador se esqueceu que do alto a mão de Deus geminava a semente que a serpente esmagaria. Era só o contexto, estratégia pra mostrar que através de um Deus uma geração levantará. Enquanto eu estiver aqui, eu não vou mais permitir dividir o mesmo espaço com o pecado. O povo não percebe que Deus reina. Lanço fora a hipocrisia e idolatria. As manchetes anunciam a reforma que primeiro irá começar. Voltar será reformado.
Baal tem que cair, a igreja triunfar. São valores investidos que estão a dominar. Baal tem que cair, a igreja triunfar. Igreja, Baal tem que cair, a igreja triunfar. Baal tem que cair, a igreja triunfar. Igreja, eu não vou mais permitir dividir o mesmo espaço com o pecado. O povo não percebe que Deus está irado. Transforma a hipocrisia e idolatria, mas a reforma que primeiro em mim irá começar. O altar será reformado, só ele deve ser adorado. Jerusalém, Deus tem ciúmes de ti. A reforma começou em A reforma começou primeiro em mim. Mocidade, igreja, comunidade, as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus, a reforma começou em mim, amém? Glória a Deus, o nosso Deus é fiel, né, irmãos? Aleluias. Estamos aqui, você que está em casa nos acompanhando, os irmãos que estão aqui, glória a Deus, adore ao Senhor Jesus Cristo, amém? Nós já vamos passar para a oferta, amém, irmãos? Glória a Deus, porque as horas passam, bens, e nós queremos comer da palavra, amém? Queria convidar o pastor Marcos para trazer uma palavra de oferta. Pastor Marcos, amém, glória a Deus. E depois nós vamos louvar ao Senhor e vamos passar a salva que não salva ninguém, amém, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Abra suas Bíblias para o livro de Salmos 116. Salmos 116. Todos acharam? Versículo 12 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Amém? Glória a Deus. Essa palavra, irmãos, é interessante porque ela fala sobre agradecimento, né? O que darei eu ao Senhor? Davi perguntou: o que darei ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida? Né? Aí ele responde: uma das coisas é tomar o cálice da salvação, invocar o nome do Senhor, ou seja, buscar a intimidade com Deus, né? Buscar a intimidade com Deus, viver separado das coisas do mundo, se apegar a Deus, lutar pela sua salvação, beleza, ok. Mas também ele fala aqui no versículo 14: pagarei os meus votos ao Senhor. O que é um voto? Né? É como se você fizesse uma promessa para Deus, né? Fala assim: ó Senhor, se tu fizeres assim na minha vida, eu vou fazer isso. Né? Não é uma barganha, né? Não é um toma lá da cá. Não é uma coisa que você tem que também fazer toda hora também, porque a gente se acostuma de ficar vivendo com voto, né? Mas, irmãos, voto é algo que você, assim, num determinado momento, você pratica a sua fé. É um ato de fé. Você procura fazer algo que está além da sua capacidade, do seu limite, para Deus. Algo assim diferente, algo que você não está acostumado a fazer, né? Então, e não é pecado fazer voto. A Bíblia fala, né, que é bom fazer voto, porém não fazer como um tolo, fazer um sacrifício de tolo, ou seja, votar e não pagar. É melhor não votar do que votar e não pagar. Mas se você fez um voto,
pague ao Senhor. Nessa noite o Senhor está dizendo, se você fez algum voto, pague ao Senhor esse voto, né? Voto também tem sentido de agradecimento também, né? Você faz um voto, né? Você cumpre esse voto, você vai lá e paga, porque você está agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez na tua vida. E não é diferente com o dízimo, irmão. O dízimo é uma atitude de fé, é um ato de fé, e é como se fosse um voto também. É claro que é uma devolução ao Senhor. Você está devolvendo ao Senhor, né? Parte daquilo que Ele deixa para nós. De 100% você está devolvendo 10%, você ainda fica com 90%. Glória a Deus. Então, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito, né? Comece hoje. Se você não é um dizimista, comece a ser um dizimista fiel na casa do Senhor, né? E se você procure, né, investir mais na casa do Senhor. Ah, pastor Marcos, mas o dízimo é do Velho Testamento, é da lei, né? Quem disse isso? Não está escrito na Bíblia isso. O dízimo ele é anterior à lei. Os povos pagãos, culturas pagãs davam o dízimo, né? O dízimo era da época, já da época de Abraão. A Bíblia fala que o crente ele tem que ter princípios, e princípios nunca mudam. Pode durar 1000 anos, não muda os princípios. E um dos princípios, nós voltamos aqui, é o princípio da gratidão. Então o dízimo já era dado naquela época, não por força de uma lei, foi acrescentado à lei, né, de Moisés, né? Aí no sentido era uma obrigação legal, mas anterior já havia um princípio, o princípio da gratidão. Abraão ele deu dízimo de tudo, porque Deus deu vitória para ele sobre seus inimigos. Você quer vitória? Comece a dizimar na área financeira. Glória a Deus. Jacó, ele fez um voto com Deus e disse: se o Senhor for comigo nessa caminhada até o fim, de tudo que eu tiver eu dou o dízimo. E Deus foi com ele até o fim. Então por que não usar esse princípio da gratidão hoje? Paulo no capítulo 15, versículo 4 de Romanos, ele fala: tudo que dantes foi escrito para nosso ensino hoje foi escrito. Ou seja, tudo que dantes, ele está se referindo ao Velho Testamento, a lei, ao que foi escrito no passado. O que dantes foi escrito na lei, para nós hoje, na graça, foi escrito. Para quê? Para que a gente tenha paciência e consolação pelas Escrituras. Então o Senhor ele quer que você tenha paciência e consolação pelas Escrituras. Então se lembre o que você pode dar de sacrifício ao Senhor. Seja um dizimista fiel na casa do Senhor, e você verá como você vai ser grandemente abençoado. Portas vão se abrir para você. Amém? Seja um dizimista e tome posse da sua vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor. Fechar os meus olhos, entregar minha vida no teu altar. Vou renascer para sempre, vou recitar pro meu Senhor. Hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar minha vida no teu altar. Eu vou renascer para sempre, vou recitar pro meu Senhor. Ei, ei.
Eu sei que vim do pó e do sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. E tenho de tuas mãos, mas deixe minha vida com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. Glória a Deus, aleluia. Agora o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. E se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar pra Deus ser aprovado. Eu sei que vim do pó e do sopro de vida, então me faz pequeno do Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. E tenho de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. Sobre mim a virtude do Altíssimo. Você pode adorar a Jesus. Glória, aplauda a Ele nessa noite. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos orar pelo pastor Lucilano, amém? Que vai trazer a palavra ao nosso coração. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai, fala conosco, usa o teu servo, o teu ungido, Pai querido, para trazer esse ensinamento aos nossos corações. Pai amado, abra o nosso entendimento, que toda seta do maligno que vem atrapalhar, Senhor, de nós recebermos, Pai querido, esse ensinamento, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Usa o teu ungido, fala conosco, para a glória do teu nome, amém. Receba o servo de Deus com palmas para Jesus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o nosso Deus, Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, amém. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui mais um dia na presença do Senhor, e Ele que nos tem dado vitória. Vamos ler o livro do profeta Sofonias. Nós terminamos um estudo sobre o profeta Obadias, que é um dos profetas menores, e nós vamos hoje iniciar uma nova série de estudo. Sofonias é o 36º livro da Bíblia do Antigo Testamento, o 9º dos profetas chamados menores, depois de Abacuque, antes de Ageu, quase no finalzinho do Antigo Testamento. Volta lá Malaquias, aquela página que é em branco, divide um do outro, né? O Antigo do Novo. Volta um pouquinho, Malaquias, Ageu, Zacarias, Ageu e Sofonias. É o 36º livro do Antigo Testamento. Glória a Deus.
Temos verso de número 1, todos acharam? Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Consumirei por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar. Os ímpios terão apenas montões de ruínas, quando eu exterminar os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal e os nomes dos sacerdotes de ídolos, juntamente com os sacerdotes, os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, os que se inclinam ao Senhor e juram por ele e também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam ao Senhor nem perguntam por ele. Amém? Só até aqui, do versículo 1 ao versículo 6. Essa é só a parte introdutória desse tema, o livro de Sofonias. Sofonias aí, como eu já disse, é o nono dos profetas menores, ou chamados menores. É o 36º livro aí do Antigo Testamento, depois do profeta Abacuque, que é contemporâneo dele. Jeremias também é contemporâneo de Sofonias. E talvez aqui, como Obadias, ele seja um dos mais ilustres desconhecidos dos livros da Bíblia Sagrada. Pouco se fala, pouco se prega sobre Sofonias, ou praticamente aqui ele é um desconhecido. E a rigor é difícil encontrar alguém com o nome de Sofonias no nosso meio. Alguém conhece algum Sofonias? Já ouviu falar no Sofonias? Sofonias é um nome extremamente ignorado. Nós pregamos sobre Jonas, sobre Ageu, pregamos sobre Abacuque até, né? E raramente sobre esses profetas como Sofonias. O nome Sofonias no original do hebraico é Zefaniah, que ficou conhecido aí como Sofonias pela tradução da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, e depois do grego para o latim, chamada Vulgata, também deu o nome de Sofonias, e que foi popularizado em nosso meio, no português, Sofonias. Há um outro Sofonias na Bíblia Sagrada. Eu achei que não tinha nenhum outro, mas há um outro Sofonias na Bíblia Sagrada, e esse era um sacerdote do rei Zedequias, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 25, verso 18, e também Jeremias 21, versículo 1, Jeremias 29, verso 29, e Jeremias 52, 24, que fala sobre o sacerdote Sofonias. Algumas traduções que são mais próximas do original não falam Sofonias, falam Zefania para esse sacerdote, no nome do hebraico original, né? Então, a única passagem bíblica aqui que traz o nome de Sofonias é aqui no seu livro, no capítulo 1, no verso de número 1, né? É o único que trata o seu nome aí. No Novo Testamento não há referência alguma sobre ele, não que seja ignorado, mas que não trata, nenhum apóstolo, ninguém falou do seu nome. Somente aqui há uma expressão no capítulo 3 aqui de Sofonias, no verso 8, que fala sobre o derramar a minha indignação, e ela também pode se encontrar semelhança com o livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 1, que fala das 7 pragas, a qual Deus vai derramar sobre a terra. No entanto, isso não quer dizer que é
uma citação do pensamento de Sofonias, porque em Apocalipse, a linguagem apocalíptica, isso é normal, derramar da ira, da taça, da praga, e aí a ira de Deus, o furor de Deus, isso é normal. Então ele é praticamente ignorado, amém? É um desconhecido. No capítulo 1 aí, verso 1, Sofonias ele remota a sua genealogia até 4 gerações atrás. Ele vai dizer que é filho de Cusi ou Cuxi, né? No original é Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e tetraneto de Ezequias. Obviamente, provavelmente o rei Ezequias, que foi um rei bom de Israel. Mesmo assim, ele é um desconhecido. Sofonias é um desconhecido. Eu acho que na minha vida de cristão ainda não vi uma pregação sobre Sofonias. Eu mesmo ouvi uma pregação sobre Sofonias. Eu acredito que poucos aqui ouviram alguma pregação, se não estudo, se não introdução na parte de teologia, ou na escola bíblica dominical que fala sobre os livros, talvez um livro que trate sobre Sofonias, mas raramente uma pregação. Então, isso aqui surge uma pergunta: qual a importância de um estudo no livro de Sofonias? Será que não é perda de tempo, cultura inútil saber sobre Sofonias? Qual a diferença faz para as nossas vidas um estudo em Sofonias? Será que tem alguma utilidade para nós estudar o livro de Sofonias? Tem alguma diferença para nossas vidas? Tem uma diferença enorme, amados. Eu ouvi a mocidade cantando aqui. O hino que vocês cantaram falava de quem? De quem? Josias. Muito bem. Então, o profeta, ele está localizado aqui entre 2 grandes avivamentos. O avivamento, né? Primeiro, o ministério que ele diz aqui, que ele ministrou o seu ministério profético no tempo do rei Josias. No versículo 1 diz: nos dias de Josias. Então, na época de Josias, sem dúvida aqui, à luz do contexto aqui, ou do texto que nos revela, Sofonias atuou no início do reinado de Josias, e aí ele menciona aqui que ainda no versículo 4 e verso 5 aqui, havia um resto de culto a Baal, sacerdote de ídolos, e também culto a Milcom, né? Quando o avivamento, a reforma de Josias, isso foi exterminado. Então ele está ainda no início do reinado de Josias, praticamente no início, e ele foi um dos responsáveis pelo grande avivamento que aconteceu no reinado de Josias, né? Ele foi com toda certeza aí um dos grandes responsáveis pelo avivamento em Judá na época de Josias. Então isso nos interessa. Quem quer avivamento? Todos nós queremos avivamento. Porém, amados, avivamento tem má reputação em muitos lugares, por causa do entusiasmo religioso que logo se vai. Mas qualquer avivamento é melhor do que nada, sim ou não? Qualquer avivamento é melhor do que nada. Então nós podemos fazer do avivamento uma palavra amiga. Devemos ir além da embalagem. Não é manobra, não é emocionalismo que devemos buscar, mas buscar ao Senhor. E buscar através do quê? Do manual de instruções, da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um livro de renovação, de recomeço, de avivamento. Então a Bíblia Sagrada, ela nos leva a buscar esse avivamento. E a igreja precisa aquecimento no coração nos dias de hoje. Então o avivamento é interessante para nós e precisa ser buscado pela igreja. E o avivamento, ele parte do quê? De uma insatisfação com a situação presente, com o pecado que está tomando conta do mundo. Então o avivamento é necessário quando nós estamos numa mornidão espiritual, ou deixando nos levar por idolatria, ou por a falta de buscar a Deus. Isso é interessante para nós. Então Sofonias, ele está no meio praticamente de um
Avivamento que se perdeu, que havia perdido o seu vigor, o entusiasmo, que era o de Ezequias, e no início de um que virá para mudar aquilo que já havia sido esgotado, ou seja, o avivamento de Sofonias, de Josias, perdão. Então, isso nos interessa. O contexto em que vivemos hoje, o nosso tempo hoje, é semelhante, irmãos, ao dos contemporâneos do profeta. É semelhante ao que ele vivia naquela época. O movimento denominacionalista, que foi um dos grandes desenvolvimentos mundial do protestantismo, de onde surgiu grandes denominações evangélicas que ainda atuam no tempo de hoje. Porém, esse entusiasmo, esse vigor daquela época, desse avivamento, está se esvaindo, está se esgotando. Denominações históricas, tradicionais, que surgiram desse grande avivamento, hoje praticamente estão vivendo uma rotina de vida, uma apatia espiritual. Estão vivendo e demonstrando mais enfermidade espiritual do que a pessoa de Cristo ao mundo. A igreja hoje, ela sofre, está mais doente do que os próprios membros. Deveria estar curando, ao contrário, ela está doente. E como pode um doente curar outro? Como pode aquele que está doente sarar? Então a igreja está vivendo hoje, infelizmente, uma apatia espiritual. Está vivendo um período de baixa espiritual nos dias de hoje. Infelizmente, a gente observa que a pregação hoje, ela já não transforma as pessoas, ela já não muda o caráter das pessoas, ela já não tem mais impacto na vida das pessoas. E nós, pregadores, líderes, pastores, somos culpados por isso, porque nós, muitas vezes, jogamos uma responsabilidade sobre a igreja, através das pregações, jogamos as pessoas numa fogueira e não sabemos dizer como elas têm que sair de lá. Levamos elas para o fundo do poço, mas não conseguimos dar a saída para elas. As pregações, ao invés de trazer vida, estão matando. Nós sufocamos as pessoas exigindo santidade, quando nós mesmos não demonstramos santidade na nossa vida. E aí o que acontece? Essas pessoas que estão dentro da igreja, jovens, homens e mulheres, que têm os seus problemas, e aí quando nós exigimos santidade da igreja, é lógico que Deus vai exigir sempre santidade da igreja, só que nós exigimos muito do povo. E aqueles que dizem assim, mas eu não consigo chegar a esse nível espiritual, eu não consigo chegar a essa perfeição, então o que eu estou fazendo aqui? Eu vou deixar, vou voltar para o mundo, vou fazer tudo o que eu tenho direito. Porque se você está vivendo uma situação, e você sabe que você está buscando em Deus a força necessária, mas há um jugo sobre você, você diz, eu não aguento esse jugo, eu vou abrir mão disso, porque que importa eu estar aqui, se eu estou sendo lançado fora. E às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas o jugo é tão grande sobre ela, ela não consegue permanecer. Diferente do que o Senhor Jesus disse, Mateus 11, versículo 29, versículo 30, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e suave de coração, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. E no verso 30 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E aí nós, muitas vezes, a igreja está vivendo isso, doente, e não consegue dar cura para as pessoas. Estão colocando um jugo pesado sobre o pescoço, um jugo duro sobre o pescoço, e um fardo pesado sobre as costas das pessoas. Então as nossas pregações precisam ter um começo, um meio e um fim, dar saída para as pessoas. A solução é a graça de Deus,
a presença do Senhor, o Espírito do Senhor que renova, que consola. Se eu estiver buscando força em mim mesmo, olhando para os meus pecados, eu não vou me levantar. Mas se eu parar de olhar para os meus pecados, para mim mesmo, eu vou olhar para Cristo, eu vou ter como me levantar. Se você estiver olhando para si mesmo, você não vai conseguir se levantar. E muitas vezes as pregações não nos trazem para perto de Cristo, nos levam para longe dele. Então a igreja precisa aquecer o coração, buscar esse avivamento, e isso nos interessa. Outras comunidades, em outras comunidades, aliás, há mais preocupação com riqueza humana, com patrimônio, com atividades beneficentes de cunho social, do que com o cristianismo autêntico, como se isso fosse a essência do cristianismo. Não estou falando que o cristianismo autêntico não traz aí a questão social, o cuidado do pobre, a preocupação com a vida material. É claro que traz, mas isso não é a essência do cristianismo. Isso são só aspectos que trazem na vida do cristão. Mas tem denominações que estão muito mais preocupadas com isso. Igrejas têm se transformado em centros de discussões ideológicas, teológicas, têm se transformado em centros de atividades políticas, de exibição de moda, de roupas novas e de manifestação de bens materiais. A ausência de uma vida com Deus, a retidão escassa, a santidade deformada, a falta de santidade. Quando eu digo santidade deformada, irmãos, onde esquisitices são superdimensionadas, esquisitices humanas, obviamente, como se fosse elevada ao nível de exigência de Deus. As mulheres não podem se depilar, tem que usar um vestido bem longo, um véu sobre o cabelo. Os homens têm que vestir de branco. Isso é exigência de Deus? Não. Infelizmente também não é vestir-se de um traje marrom, andar de pé descalço, somente com um cordão amarrado, ou andar por aí fazendo declaração de pobreza. Isso também não é de Deus. Isso levou um filósofo chamado Voltaire, francês, a chamar o cristianismo de, sabe de quê? Religião dos esfarrapados, por causa de umas ordens que tem por aí, onde declaram pobreza e anda aí como se fosse um maltrapilho. Deus não quer isso para a igreja, não. Exibir a santidade de Deus não está nem nas vestes, nem no dinheiro, nem nas posses materiais, mas no caráter que reflete a glória de Deus, o caráter de Deus na vida cristã. Isso é santidade. Infelizmente vivemos num período que isso está em falta. Sofonias, ele é um avivalista sadio e é também um evangelista. Por quê? Ele vê o juízo de Deus às portas e sabe que há apenas uma possibilidade de evitá-lo. E qual é? A conversão. Ele vê o juízo que está para chegar, um castigo iminente, e ele vê que a única possibilidade de evitar isso é a conversão. Infelizmente, muitos não conseguem ver isso. Hoje, nós precisamos aprender com Sofonias, e isso nos interessa, porque há muitas coisas a se fazer no nosso país. Há necessidades educacionais, há problemas na saúde, há concentração de renda iníqua e uma crescente pobreza da classe produtiva. Há reformas sociais por se fazer urgentemente, a reforma agrária, a reforma previdenciária, a reforma tributária. Isso é necessidade. Mas no país em que nós vivemos, há uma necessidade muito maior, ou seja, uma que sobrepuja tudo isso. Qual é? A conversão.
e a igreja precisa chamar a sociedade à conversão, ao arrependimento, à mudança de estilo de vida, voltar-se para Deus. A igreja tem esse chamado. A igreja tem a voz profética, e é para isso que Deus nos chamou. A graça ainda está sendo concedida na terra, a salvação ainda é oferecida, a mudança de vida que só Deus pode permitir. Então nós precisamos manifestar isso na igreja e no mundo. Sofonias, verso de número 1. O nome Sofonias significa Yahvé esconde, ou escondido pelo Senhor. Alguém diz que ele ganhou um apelido, isso não era o nome, alguém disse que era um apelido, mas parece mais razoável que aceitar que o seu nome se relaciona com o seu contexto aqui. Tudo indica que nos dias terríveis de Manassés, ele foi escondido, protegido por Deus e teve a vida preservada. Que no dia de Manassés até os filhos dele foram queimados no fogo, oferecidos a Moloque. Então muitos escaparam na época. Então acredita-se que obviamente Sofonias deve ter sido um que escapou também. Por isso o nome dele, o Senhor esconde, ou escondido pelo Senhor. Nos dias da perseguição de Manassés, que infelizmente destruiu muita gente, trouxe um pecado terrível. E para a gente entender esse texto aqui de Sofonias, precisa voltar até o rei Manassés, voltar um pouquinho lá, que foi o pior rei, a biografia deplorável. Não há uma outra igual na Bíblia Sagrada como a do rei Manassés. Foi um rei terrível. E aí você quiser ler, pode ler 2 Crônicas 33, ou Reis, 2 Reis, capítulo de número 20 e 21. E o período foi tão dramático que mesmo após a conversão de Manassés, que ele se converteu. Ele se converteu ao Senhor e fez várias reformas religiosas. Porém, mesmo depois dele se converter, já não tinha mais jeito, porque o pecado já tinha alcançado um nível tão grande, uma profundidade tão grande, que já não tinha mais como desfazer as marcas do pecado de Manassés. O autor de 2 Reis, lá no capítulo 24, versículo 3 e 5, ele vai dizer que o juízo que veio sobre Judá, depois de Josias, o juízo que veio sobre Judá, com Nabucodonosor invadindo Judá, Jerusalém, levando cativo o povo à Babilônia, foi por causa do pecado de Manassés. Então 40 anos depois da morte de Manassés, as marcas do pecado ainda permaneciam. Josias inicia uma reforma e ele abre o seu coração para Deus, rasga suas vestes, se humilha e diz assim: porque se humilhar diante de mim, não vou permitir o juízo no teu tempo, você vai descer em paz na sepultura. Mas depois dele, aí o negócio ia ser estrito. Então no tempo de Manassés foi um período terrível. Mesmo depois de 40 anos, na época do rei Jeoiaquim, que estava reinando, veio Nabucodonosor e aí invadiu Judá e levou o povo cativo para a Babilônia. Foi por causa dos pecados de Manassés que Deus enviou juízo sobre Judá. Então aqui, mesmo depois da conversão dele, mesmo depois da sua conversão, não apagou a sequela do pecado. E aqui uma lição: as dimensões do pecado são muito mais profundas do que nós pensamos. Um pecado, irmãos, ele pode deixar marcas permanentes na vida de alguém. Manassés trouxe o pecado, mesmo depois dele se converter. Diz o escritor de 2 Reis, Deus não quis perdoar. Deus só não permitiu que viesse no tempo de Josias, mas veio depois dele. Morto Manassés, aí reinou o seu filho Amon. Está lá no capítulo de número 21 de 2 Reis. Amon não foi melhor do que seu pai, foi pior.
imitou ele em tudo, menos na conversão. 2 anos de reinado, 2 anos de desatino, só derrota. E ele era tão ruim, Amon, filho de Manassés, tão ruim, que os próprios servos, escravos dele, mataram ele. Isso está registrado no livro de 2 Reis, capítulo 21, versículo 23, que retrata isso. Então, não adiantou, continuou fazendo a mesma coisa. E aí, depois de Amon, vem agora Josias. Josias veio para provar que os ditados humanos não são absolutos e que a voz do povo não é a voz de Deus. Josias veio para mudar a ideia de que filho de peixe, peixinho é. Fez totalmente o contrário. Buscou o Senhor de todo o coração. Deu ao Senhor a sua vida. Com 8 anos começou a reinar. Aos 18, o livro da lei é lido, e quando ele ouve o livro da lei sendo lido, ele cai de joelhos, se humilha diante de Deus e propõe no coração fazer tudo conforme estava escrito. E aí começa uma reforma. Josias foi um grande rei, foi o último dos reis bons em Judá. Praticamente foi um dos maiores reis, os grandes dos vultos do Antigo Testamento. Ele vem trazendo uma reforma. Aos 8 anos ele começou a reinar, e aos 18 ele entra para fazer uma reforma em Judá, em Jerusalém. Infelizmente, Josias morreu numa batalha sem sentido. Morreu, como se diz popularmente, de graça. Faraó Neco, rei do Egito, sobe para lutar contra Carquemes. E aí Josias ele sai para peleja contra Faraó Neco. Isso está relatado no capítulo 34 e 35 de 2 Crônicas e capítulo 23 de 2 Reis. E ele sai, e aí Faraó Neco manda um mensageiro dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que eu vim pelejar, mas Deus me mandou vir e apressa para guerrear contra aqueles que é o meu inimigo, não contra ti. Não se meta num negócio que não tem nada a ver com você. Mas a Bíblia diz que Josias ele se disfarçou e foi para a peleja e foi morto. Morreu de graça, morreu de bobeira, não era para ir, morreu. Infelizmente, se não fosse esse fato, a biografia dele seria uma das maiores biografias do Antigo Testamento. Foi um grande homem, foi um líder que manteve o povo nos caminhos do Senhor, trouxe o povo à aliança com Deus, fez com que o povo fizesse um voto com Deus, um pacto com Deus, de servir a Deus, e ele foi fiel até os últimos dias da sua vida, fez com que o povo andasse nos caminhos do Senhor. E uma liderança, irmãos, segura, que sabe o que quer. Infelizmente hoje temos liderança governamental, política, que não sabe o que está fazendo, não sabe para onde vai, não sabe como dirigir o povo. Josias foi um líder seguro e fez com que o povo caminhasse na presença de Deus enquanto ele estava vivo. Depois de morto, 4 anos depois, Nabucodonosor invade Babilônia e leva os primeiros cativos para a Babilônia. Infelizmente, isso trazendo a reforma aí para os nossos dias, irmãos, isso tem um valor tremendo na nossa vida. Aí eu pergunto para você, talvez você esteja aí perguntando: mas aonde se encaixa a sofonia nesse negócio, né? Aonde se encaixa Sofonias aí? Então, eu disse aqui no início que Sofonias ele está no início do reinado de Josias, está no início de um avivamento promovido por Josias, né? E no verso de número 4, aqui no capítulo 1, versículo 4, a gente leu aqui que ainda havia um resto de Baal. Ainda havia um resto de Baal, culto a Baal no país, né, em Judá.
Josias acabou com o baalismo, ou seja, com o culto a Baal. Sofonias está no princípio do seu reinado, conforme a Bíblia nos diz aí. E aquela Bíblia de estudo pentecostal, de aplicação pessoal, ela faz uma cronologia dizendo o seguinte: Sofonias se torna profeta, Josias torna-se rei de Judá em 640 a.C. O livro Jeremias se torna profeta em 627 a.C. O livro da lei é encontrado e lido no templo em 622 a.C. Termina o ministério de Sofonias 621 a.C. e Josias morre na batalha em 609 a.C. E em 605, 4 anos depois, Nabucodonosor invade Jerusalém, Judá, leva o povo cativo para a Babilônia. Depois, em 597, ele volta de novo e leva outra metade, e aí depois ele leva o restante, leva o povo cativo, que fica lá por 70 anos. Então, o contexto do profeta aqui, Sofonias, é de alguém que viu a idolatria de Amon ainda, dominar a terra de Israel. A idolatria era tão grande que além de Baal havia ainda outro deus chamado Milcom. E aí eu quero aqui só considerar essas duas divindades, que na verdade são deuses falsos, só para você entender. Baal significa senhor, dono, marido, tá? E era o nome genérico das divindades cananitas, ou do povo cananeu. Assim como hoje em vários lugares, ou em qualquer lugarejo aí, existe um padroeiro, tem cidades aí que cada cidade tem um padroeiro, Padre Inciso, São José, Aparecida. Assim também em Israel, cada faixa de terra tinha um senhor. Então isso era tão grande, essa idolatria, e Baal dominava o povo de Judá. O culto a Baal era o culto da fertilidade, era realizado por sacerdotisas prostitutas, que eram chamadas prostitutas cultuais, e era regado de orgia sexual. Às vezes os maridos iam para orgias, buscando a fertilidade para as mulheres, trazendo a desordem social nas famílias. Isso trazia problema. E além disso, havia ainda aqui um outro chamado Milcom, a adoração a Baal. O povo de Judá teve contato com Baal quando entrou em Canaã. Deus proibiu que eles vivessem da mesma forma das nações pagãs, do povo pagão. Deus permitiu que ainda ficasse um povo ainda em Canaã, para provar o povo de Israel. Com a rainha Jezabel, ela implantou o culto a Baal no reino do norte, que era Israel. Elias desafiou Baal. Depois Jeú mata Jezabel, extermina o culto a Baal. E a filha de Jezabel, chamada Atalia, ela quis impor o culto a Baal no reino do sul, que era Judá, só que não conseguiu prosperar. Então aqui nós vemos que mesmo depois de reforma, mesmo depois de conversão, ainda havia idolatria. E antes desse avivamento aqui, reforma de Josias, ainda havia o culto a Baal e culto a Milcom. Milcom, ou é chamado também de Moloque, Moleque, Malcom, Malcã ou Milcom, que era chamado, aí era o planeta Saturno divinizado. Então era adoração aos planetas. E Malcom ou Milcom era o planeta Saturno divinizado. Se você quiser ver isso, não vai dizer o nome do planeta, mas em 2 Reis, capítulo 23, verso de número 5 e 6. Segundo Reis 23, versículo 5. Isso aqui é a reforma de José na aliança com Deus. Versículo 5 diz assim: destituiu os sacerdotes
que os reis de Judá estabeleceram para queimar incenso sobre os altos da cidade de Judá, e sobre os altos e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Então, Malcom ou Milcom era Saturno divinizado, o planeta Saturno, que era adorado pelo povo de Israel. E esse Deus, ele era feito de latão, corpo de homem, cabeça de touro, com as mãos estendidas para frente e assim um pouco para baixo, aonde se colocavam as crianças que eram oferecidas a ele, e aí as crianças caíam das suas mãos dentro de uma fornalha e eram queimadas vivas. E no momento dos cultos os tambores eram tocados para abafar o grito dos inocentes. Isso, irmãos, trouxe a ira de Deus. Deus já havia proibido esse tipo de prática para Israel. Levítico, capítulo de número 18, verso 21, verso 27, verso 28, Deus proibiu a prática de oferecer crianças, filhos a Moloque, queimar no fogo. Porém, Judá se rebelou, desobedeceu, continuava fazendo sacrifícios de crianças, oferecendo a Milcom, era um deus, uma divindade que era também cananita. Ele era adorado aí pelos habitantes de Canaã, amonitas, fenícios e cartaginenses adoravam esse Deus, e o povo de Judá estava adorando nesse período aí. Se não bastasse esses dois ídolos, imorais, criminosos, ainda havia no início das atividades de sofonia, culto ao exército do céu. No verso de número 5, no Sofonias capítulo 1, verso 5, os que sobre o telhado, ou os telhados, se curvam ao exército do céu. Então, esse culto ao exército dos céus aludia ao culto astral da Assíria. A gente confunde Síria com Assíria, Síria é uma coisa, Assíria era outra, são duas nações diferentes. E se propagou rapidamente no Oriente esse culto ao exército dos céus. Moisés advertiu Israel contra essa prática. Em Deuteronômio capítulo 4, verso 19, está escrito assim: não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirva àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas tal prática, irmãos, tornou-se corriqueira em Israel. Deus havia proibido Israel, através de Moisés, de adorar os exércitos do céu. Já viu que tem gente que adora a lua? Nossa, como a lua está bonita, olha que sol lindo. Adoro o sol, adoro as estrelas. E ofereciam cultos para ela. No livro de Jeremias, você vai ver no capítulo 7, verso 17 e 18, capítulo 29, capítulo 44, verso 17 e 19, que oferecia sacrifícios e bolos à rainha do céu. Quem era a rainha do céu? A lua. Fazia sacrifício, oferecia bolo. E eu já vi uns pregadores por aí dizer que o panetone que se come no Natal era o bolo que era oferecido para a rainha do céu, naquela época lá, que as mulheres faziam o bolo, tá? Depois a gente lê isso aí para você entender. Então, a prática de cultuar o exército dos céus, as estrelas, os planetas, a lua, o sol, tudo que havia no céu, se tornou tão corriqueira em Israel, que quase, irmãos, cada lar se tornou um santuário. E essa adoração era chamada de sabeísmo.
que veio do termo sabeu, e o povo adorava. Então em Jerusalém, nas ruas, em cada casa havia um santuário sabeu, que adorava a rainha do céu, o exército do céu. Isso está, só para você anotar aí, 2 Reis, capítulo 21, verso 3 e 5, capítulo 23, 5 e 6, que eu já li. Isso em 2 Reis. Jeremias 7, verso 17 e 18. Jeremias 44, verso 17 ao 19 e verso 25. Então, por isso o profeta, ele começa aqui dizendo, verso de número 2: hei de consumir, ou consumirei, versículo de número 3, estenderei a minha mão, versículo 4, exterminarei, versículo 4, exterminarei, versículo 5. Ele está dizendo que Deus vai exterminar, vai consumir, vai acabar com tudo. Por quê? Isso aqui, irmãos, depois da apresentação do profeta, no versículo 1, ele demonstra que o desgosto de Deus com o seu povo, e esse desgosto haveria de se manifestar em juízo. Os motivos aqui são bem claros. Por que do desgosto de Deus com o seu povo? E nós vivemos num tempo hoje, irmãos, que nós damos motivo para Deus se desgostar com a igreja, com a nossa vida. Nós damos motivo de sobra para Deus se desgostar. E o desgosto de Deus, ele pode ser manifestado através do juízo contra a nossa vida, contra a igreja, contra a sociedade, contra o mundo. Para Deus manifestar a sua ira, tem que ter motivo. E aqui, por causa disso que a gente está lendo aqui, além de ter adoração a Baal, adoração a Milco, o povo jurava pelo Senhor e jurava por Milco, e ainda oferecia sacrifícios à rainha do céu, aos exércitos do céu, à lua, ao sol, às estrelas, os planetas adoravam, coisa que Deus havia proibido. E aqui não é o povo estrangeiro, não é o povo, as nações pagãs, é o povo de Deus, o povo de Israel, que Deus havia proibido que eles fizessem isso. Aqui era o culto, astral, a astrologia que dominava aquele tempo. Quando o profeta diz: e hei de consumirei, estenderei a minha mão, exterminarei, vou exterminar animais, tudo, não ia sobrar nada. Aqui há uma forte idolatria, que já é mostrada aqui, e também uma certa ambiguidade religiosa. O que é a ambiguidade religiosa? O povo, os adoradores, eles juravam por Deus, pelo Senhor, no verso número 5, e também por Milcom. Juram pelo Senhor e por Milcom, no mesmo culto, no mesmo momento de adoração, juravam por um e por outro. Havia uma miscigenação espiritual, como acontece nos nossos dias, no país onde a gente vive. As pessoas observam práticas espíritas, umbandistas, supersticiosas, e continuam declarando que são cristãs. Observam práticas espíritas, buscam essas coisas, mas se declaram cristãos. Idolatram, mas se declaram crentes, cristãos em Cristo. Uma lição aqui que a gente pode tirar. Primeira coisa, Deus, o Deus eterno, não aceita corações divididos. Uma pessoa não pode seguir ao Senhor e repartir sua fé por outra divindade. Ou é Ele ou nada, ou é Deus ou nada. Não dá para adorar a Deus e adorar a outra imagem, escultura, dividir a adoração. Deus não aceita coração dividido, ou serve a Deus ou não serve a Deus, não tem meio termo.
E além disso, ainda mais coisa para a gente ver aqui. E é por isso, amado, que Sofonias aqui nos interessa. Lendo esse texto aqui, a gente fica, sabe, indignado assim, ver que Deus tratou com o seu povo. Não, mas é o povo de Deus. Deus não vai punir o povo de Deus. Claro que vai. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, verso 17, ele diz que já é tempo que começa o julgamento pela sua casa. Deus começa por onde? Por nós. Ele vai dizendo: e se nós que somos salvos, justos, se salvam por qualquer... Imagina o ímpio onde vai estar no dia da condenação. Com dificuldade o justo se salva, imagina os ímpios. Deus vai julgar primeiro o seu povo. Romanos capítulo de número 11, acho capítulo 11, Paulo vai dizer: e vocês, pensam que vocês escapar também? Se não se converter, é a mesma coisa. Falando de Israel e do escolhido de Israel, dos remanescentes. Então, Deus não aceita coração dividido. E aqui, amados, havia seguidores nominais de Yahvé, do Senhor. Havia adoradores de ídolos, hipócritas, né? Foi cantado aqui, fora a hipocrisia, fora, né? Vocês cantaram aqui, jovens? Havia hipócritas, havia os desistentes do verdadeiro caminho. Verso 6 diz assim: os que deixam de seguir ao Senhor, aqueles que desistiram. E havia os indiferentes. Quem eram os indiferentes? Os que não buscam ao Senhor e nem perguntam por Ele, no versículo 6. São pessoas que vivem a vida como se Deus não existisse, como se não tivesse que prestar conta, né? Então, havia esse povo aqui. Então, evidentemente que isso aqui, essa situação, não podia agradar a Deus de maneira nenhuma. Então, por causa dessa situação, Deus vai enviar o juízo sobre a terra, o seu povo. E não vai ser só sobre o povo de Judá, mas é sobre as nações. Então, trazendo aqui para os nossos dias, no nosso país também está mergulhado na idolatria, na astrologia, na prática religiosas aberrantes, olhando para o tipo de vida espiritual que o povo brasileiro leva. Que sentimento, ou qual o sentimento de Deus que há para o povo? Que tipo de sentimento Deus teria para nós? Não estou falando do Deus criado à imagem e semelhança do brasileiro, brasileiro bonachão, né? Brasileiro que não tem exigência moral, espiritual, são inconsequentes. Mas estou falando do Deus revelado na Bíblia Sagrada, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Ele diz? O tipo de vida espiritual que o povo brasileiro vive hoje. Se fosse olhar como Deus viu o povo de Judá, como é que Ele vê hoje? Será que estamos agradando o Senhor? A nossa nação agrada a Ele? Considerando aí sobre Sofonias e seu tempo, há algumas questões que devemos levar em conta aqui, amados. Olhando para uma delas aí, as vidas de Manassés e de Amon, seu filho. A primeira coisa, que um líder insensato leva um grupo à destruição. Tanto Manassés quanto Amon foram culpados pela destruição de Judá. Então, um líder insensato leva um grupo à destruição. Um exemplo disso aí a gente viu Saddam Hussein. Saddam Hussein era o ditador do Iraque. Iraque hoje era a Babilônia antiga. Ele tentou ressuscitar a Babilônia, a nova Babilônia, e infelizmente não conseguiu a glória da Babilônia passada. Viu a vergonha, mas não viu a glória. Levou o povo a destruir. Iraque foi destruído por causa de um líder insensato.
Então, um líder insensato leva uma nação à destruição. Infelizmente, um líder insensato leva uma nação à desgraça. Judá tinha sobre si o juízo divino por causa das iniquidades de Manassés e de Amon. Então imagina hoje a liderança do nosso país. Um líder insensato. Não estou falando de pessoas hoje, não estou falando da liderança no geral. Qualquer líder insensato, ele leva a nação à destruição. E considerando a liderança da igreja nos dias de hoje, o peso da liderança, ou das nossas lideranças, ou na liderança das nossas igrejas hoje, sobre nosso povo deve estar líderes responsáveis, de mente sadia, que conduzam bem o rebanho. Quantas igrejas hoje sofrem, irmãos, por falta de liderança espiritual e ajuizada? Porque tem muita liderança espiritual sem juízo. Isso tem. E eu já vi, irmãos, infelizmente, eu sou pastor, já vi pastores perde membro da igreja por bobagem, perde membro da igreja por causa de uma cesta básica. Isso é liderança espiritual desajuizada. Perde membro por causa de uma cesta básica. Eu vi um caso de um membro, ele é ofertante, dizimista e contribui com a parte social da igreja, o quilo da cesta básica para a igreja. E um irmão chegou para ele e disse: olha, eu estou precisando disso e disso. Ele falou assim: eu não tenho, mas eu vou ver com a igreja o que eu posso fazer. E foi até o pastor. Falei: olha, meu irmão está precisando de um pouco de alimento lá, está sem nada, e eu vim ver se a igreja pode ajudar. O pastor falou o que para ele? É só para os membros da igreja, irmão. É só para os membros da igreja. E ele falou: mas eu sou ofertante, eu dou o dízimo e dou minha contribuição no quilo, eu não posso pegar para mim? Eu falei: não, tem que fazer um registro para saber se realmente está precisando, quem está precisando. E isso perde o membro da igreja por causa disso. Isso é falta, irmão, de liderança verdadeira. Por causa de bobagem, perde membro da igreja. Lança fora. Infelizmente, isso é um exemplo só, mas existem outros fatos que as pessoas acabam agindo sem preparação. Infelizmente, sobre a nossa nação deve estar líderes preocupados com a situação do país. Segundo a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: ora, rogo-vos que façam orações de intercessão por todos os homens, orar pelas autoridades, por governantes, por reis, para que nós tenhamos paz e vivamos numa sociedade honesta ou honestamente. Esse princípio está sendo esquecido. E o que a gente se vê hoje, irmão, são críticas. Ao invés de nós orarmos, substituímos por críticas, e muitas vezes críticas passionais, porque nós somos adeptos dos princípios políticos e não dos princípios cristãos. Queira ou não, goste ou não de quem está no poder, a minha obrigação como crente é orar, é interceder. É isso que a palavra de Deus diz, é viver a Bíblia Sagrada. Isso não é ser da esquerda ou da direita, não, é viver o princípio cristão, orar por aqueles que estão no poder, orar para que a nação seja abençoada, que haja uma liderança capaz no governo. O texto de Sofonias vai tratar sobre os líderes, sobre a política, sobre os sacerdotes, sobre os comerciantes. Do capítulo 2 você vai ver isso. Então hoje o país precisa disso. Infelizmente a gente, querendo ou não, irmãos, precisa orar por aqueles que estão no poder, goste ou não de quem está. Nós como cristãos não podemos entrar em debate, orar, interceder por a vida daqueles que estão no governo. Isso é cumprir a palavra de Deus. E a outra lição que nós podemos tirar e que nos leva à oração intercessória e à evangelização
qual é? A constatação de que a idolatria e a astrologia não trazem prosperidade alguma, muito menos econômica. Infelizmente, alguns líderes políticos, logicamente estou falando político, antes de tomar uma decisão, fazer uma medida para o povo, eles consultam astros, consultam líderes, gurus, para ver se pode tomar aquela decisão. Irmão, se a astrologia valesse de alguma coisa, a sociedade hindu era a mais bem desenvolvida do mundo. Infelizmente, o país vive dessa forma, um paganismo sofisticado ganha espaço e seduz o nosso povo. E por último, para a gente concluir aqui, Deus levanta homens para advertir o seu povo e as sociedades do pecado. Sofonias não se esconde. Sofonias, ele não se esconde aqui do chamado de Deus. Para ser um sacerdote, tinha que ser da linhagem de Arão, da tribo de Levi. Isso era passado de um para outro, de pai para filho. Para ser profeta, não. Profeta, ele era chamado, uma incumbência direta da parte de Deus, para uma ocasião específica, para uma situação de emergência, era chamado diretamente. Ele diz: a palavra que veio ao profeta, a Sofonias, a palavra que veio do Senhor para ele. Então o chamado, meu irmão, queira ou não, ouvir ou não, aceite ou não, a palavra tem que ser anunciada, como Deus manda. E aqui o profeta recebe o chamado, e ele vai anunciar e chamar o povo ao arrependimento. Isso aqui não é uma lição para nós. Chamar o povo ao arrependimento. Infelizmente, eu digo isso, infelizmente, com tristeza, há crentes cuja boca nunca se abriu para dar um testemunho de Jesus e da salvação que há nele. Há crente que nunca abriu o bolso, a carteira, para contribuir com obra social, com evangelização, com missões dentro da igreja. Eu vi um comentário sobre um pastor que desabafou indignado. Ele disse assim: eu não aguento mais esses crentes que são autênticos leões ferozes nas reuniões da igreja, reuniões administrativas, mas são os verdadeiros gatinhos domesticados para testemunhar de Jesus Cristo. Nas reuniões da igreja abre a boca, briga, bate boca, briga com o pastor, mas para testemunhar lá fora não abre a boca. Deus chama profeta, e o profeta recebe a mensagem de Deus e tem que anunciar. Deus ainda levanta profeta. Infelizmente há crentes, irmãos, que estão mais preocupados com a vida material do que com Deus, e se esquece da responsabilidade como crentes. Outros se preocupam mais com a política eclesiástica, as lideranças da igreja, do que com o servir a Cristo. Está mais preocupado com cargo do que servir a Cristo. Está mais preocupado com posição do que servir a Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça nesse período, que Deus nos faça proclamar a sua mensagem verdadeira e manifestar para quem? Para uma sociedade que está totalmente desgarrada, apática, separada de Deus, correndo risco. A graça de Deus ainda está sendo oferecida ao mundo, à sociedade que está se corrompendo. Essa foi a função do profeta: trazer o povo para Deus, trazer o povo de volta a adorar a Deus. E através disso houve-se reformas, avivamento no meio do povo. Irmão, queremos ou não queremos o avivamento nos nossos dias,
Precisamos do avivamento nos nossos dias. Precisamos buscar o avivamento na nossa vida. E através do avivamento, ser mudado e mudar as pessoas. A sociedade, o nosso país, precisa de mudanças de caráter, de atitude. E aí nós entramos em debates sem fim, que não leva a nada, e não conseguimos mudar a mente das pessoas. O homossexual continua sendo homossexual, a prostituta continua sendo prostituta, e a igreja desacreditada. Mas Deus vai levantar profeta, ainda tem profeta no meio do seu povo. E Deus há de levantar profetas verdadeiros no meio do seu povo. Porque existem profetas que se vendem, sacerdotes que ensinam por dinheiro, se corrompem, mas Deus tem os seus escolhidos na terra. Deus ainda tem a diferença na terra. E a igreja precisa tomar a posição dela na terra. A igreja não pode se deixar viver na apatia, na rotina de vida, mas viver conforme Deus chamou. E não dá para misturar as coisas não, meu amado. Infelizmente não dá para misturar as coisas. Nós continuamos na próxima terça-feira, do verso 7 até o verso 18, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe. Bendito seja o nome do Senhor, que nos dê graça e cumpra a sua vontade em nome de Jesus. Deus abençoe. Volta ao pastor Júnior em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, né, irmãos? Palavra boa essa. E quando o pastor falou até de oração, né, de a igreja orar pelos políticos, eu me lembro a briga que saiu quando o presidente pediu jejum. E os próprios crentes brigando. Camarada pedindo ajuda da igreja e a igreja negando. Só porque não gosta. Aí eu falei, se eu pedisse para os macumbeiros bater um tambor, eles não iam reclamar não. Ah, mas eu só vou fazer porque Deus... Irmão, está na Bíblia, a gente tem que jejuar e orar. Seja por ele, seja por governador, seja... E o povo, os próprios crentes brigando, irmão. Eu no Facebook eu falei, rapaz, esse povo é uma benção. Eu vou jejuar porque eu sou crente. Não, irmão, nós temos que ser o exemplo nesta nação. E orar mesmo. Quando teve o outro lá, foi lá até para o terreiro lá e o terreiro lá os caras fizeram tudo para o outro presidente. E os crentes brigando. Irmão, eu falei, Jesus, é só Jesus na causa, né? Então nosso país, a igreja é a igreja é a esperança para esse mundo. Amém? Vamos colocar sobre os pés, glória a Deus, vamos orar e agradecer a Deus por esse ensinamento. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Amanhã tem tarde da bênção, às 14h30. Amanhã, glória a Deus, quinta-feira, pela manhã, consagração. E à noite, o culto, quinta-feira, profética. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, nós queremos te agradecer por este ensinamento, pela palavra, Senhor meu Deus, que foi ministrada aos nossos corações. Ó Deus Todo-Poderoso, nos leve em paz para os nossos lares. E que teu Espírito Santo continue falando ao coração de cada um, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, quebra o laço, corta a lança. Deus, esses irmãos que estão nos assistindo pela live, alcance, Senhor meu Deus amado, os leitos dos hospitais, Senhor meu Deus, pessoas que estão, Pai querido, neste momento, sofrendo, Pai querido, por causa desta, Senhor meu Pai, desse vírus. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos ainda no poder do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, e sabemos, Pai querido, que tudo isso acontece, Senhor meu Deus, pela permissão do Senhor, disciplinando a tua igreja, querendo que a sua igreja, Pai querido, se achegue mais ao Senhor, se humilhe na presença do Senhor. Pai, abençoa o teu servo, pastor Lucilano, abençoa os pastores, Senhor, daqui desta igreja, Pai querido, pastor Marcos, Senhor meu Deus, a toda a liderança, pastora, minha esposa Luciana, a cada irmão, a cada obreiro, em nome do Senhor Jesus, para que nós venhamos a fazer a diferença, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quero parabenizar os pastores, né? Ontem foi dia do pastor. Pastor só é lembrado quando é criticado, né? Para criticar o povo
Meu Deus, amém, que Deus abençoe a todos. Recebam a bênção, que o grande amor de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre, quando os confirma dizendo...